Para contar a história da PetroRio, a gente tem que contar um pouquinho a história de outra empresa, chamada HRT. E ela foi uma empresa que prometeu muito e entregou pouco. Mas no seu auge, que foi perto do auge do Ike e daquela euforia de Brasil, pré-sal, ela conseguiu levantar bastante capital. E era uma empresa relativamente comentada. Muita gente esquece, mas você tinha acabado de passar pelo processo da OGX, que foi um processo ultra traumático. Hoje no jornal, inclusive, eles estão comparando juntas a HRT e a OGX como duas experiências ruins do mercado. Então ainda tinha uma mágoa. Tanto a OGX quanto a HRT, elas foram criadas em cima de um sonho muito maior, né? De tipo um negócio meio megalomaníaco. A HRT trabalhava como uma major de petróleo, gastando rios de dinheiro para fazer a operação de um campo quase morto. A indústria de óleo e gás como um todo, ela tem um lado grande técnico, você também tem que ter gente de negócio, que sabe mensurar risco. Eu trabalhava no mesmo prédio que o Nelson, né, no edifício argentino. Então a gente se encontrava sempre e a gente conversava muito sobre isso. Ele me disse, Roberto, me apresentaram o orçamento para 2015. O orçamento diz que a companhia quebra em setembro. Ali já foi a virada de chave para virar PetroRio. E nessa virada de chave, eu lembro que a gente fazia muitas reuniões na minha casa. Então a gente convidou muita gente ali para discutir como que a gente pode sair desse buraco e depois dar certo. Ninguém aqui é geólogo, ninguém sabe fazer uma perfuração, ninguém entende desse negócio. O que a gente sabe? A gente sabe otimizar custo, disciplina, eficiência... Meritocracia, transparência, hierarquia das ideias, focar em campos maduros, custos que a gente controla, segurança primordial. Quando a gente consolidou essa parte da nossa tese de investimentos, a gente começou a olhar muito o mercado. E aí a gente começou a ver a dinâmica do mercado, que as majors desinvestem. A gente viu que era um negócio muito maior. A companhia tinha acabado de adquirir o campo de polvo da BP. E a primeira coisa que eu vim fazer aqui com o Roberto foi o seguinte, vamos auditar os contratos e renegociar todos os contratos do ativo. Obviamente a gente olhou os custos operacionais, eu quase desmaiei para um lado e Emiliano para o outro, né? A gente já ia ter esse foco em eficiência, esse era o plano. Com a queda do óleo, a gente foi ainda mais obrigado a ter esse plano. Isso facilitou as renegociações, porque todas as empresas do mundo iriam renegociar contratos, o que nos diferenciou um pouco, porque a gente foi muito rápido. Em 3 meses depois a gente já tinha conseguido cortar quase pela metade o custo da operação de polvo, só com essa rodada inicial de renegociações. Quando eu entrei em 2014, o campo ia acabar em 2016. Então essa era a perspectiva de trabalho quando eu entrei, inclusive. As pessoas ficavam preocupadas, assim, eu realmente escutava das pessoas de operações, né? Ah, mas a vida útil do campo é curta, tal, né? As pessoas se preocupavam com seus empregos, né? Foi espetacular saber que a gente conseguiu, através de políticas de gestão, e não foi nada físico do campo que produziu mais petróleo, foi na administração do negócio, a gente conseguiu estender a vida útil do campo. Muita gente pode, por engano, fazer uma associação, poxa, você está diminuindo o custo, você vai ter menos segurança. A gente muito rapidamente entendeu que é exatamente o oposto. Quando você está de olho ali, você está de olho nos contratos, de olho nos fornecedores, cobrando eficiência, você aumenta a segurança. A partir de 2016, quando os resultados começaram a aparecer tanto nos custos quanto na produção, aí as pessoas começaram a olhar e falaram, não, peraí, esse negócio faz sentido. Eu comecei a ter muita confiança na PetroRio em 2016. Mesmo que os resultados ainda não estavam lá, foi um ano de inflexão, foi de algo que estava caindo para estancar aquilo. Não só estancou, mas já estava apontando para cima. Tudo que a gente podia querer ter, a gente já tinha naquela época, que era gente boa, método, processo, disciplina, ferramentas, indicadores. Sabe, você já tem um carro bom, você tem um piloto bom, você tem um bom motor. Você vai ganhar. A PetroRio, ela viveu e vive até hoje no meio da crise. Porque a gente nunca mais retornou a patamares de petróleo de 120, como 100, 120, como você via nessa época. Então, a gente vem numa constante crise desde 2014 em diante, até agora.
com cenários de melhora ou piora, mas num cenário de estresse do mercado. Eu me lembro, eu estava indo viajar de férias em 2016 e eu olhei assim no telefone, no Bloomberg, o barril bateu acho que, sei lá, $22. Acho que esse foi o momento mais agudo, assim, sabe? A gente tinha uma carga de polvo a fazer e a companhia não tinha uma robustez financeira ainda. Então toda a carga era importante. A venda dessa carga em 2016, em março, a gente atrasou. Ao atrasar, o óleo deu uma recuperada e o que teria sido uma carga para ficar no 0 a 0, que é inaceitável, a gente acabou gerando algum resultado. Essa carga de março foi bem emblemática, porque a gente tinha um contrato ruim com uma empresa de trading e naquela época ainda tinha PetroRio com 60% de polvo e a Maersk com 40%. A carga da Maersk era vendida com desconto de 14% e da PetroRio de 12%, de 10%. Então estava nítido que por que o mesmo produto está sendo vendido com preços diferentes. O grande problema que a gente tinha é que não tinha competição, só tinha um comprador. E aí esse um comprador, ele fazia a competição, mas ele é que tinha o lucro no final da história, né? E não a gente. Então a gente resolveu trazer para a gente esse ganho, vamos chamar assim. Mais um paradigma que a gente resolveu quebrar. E outra transação que a gente fez foi a compra de uma empresa chamada Brasoil. O principal ativo dela era uma participação de 10% no campo de Manati. O que foi o mais importante da aquisição da Brasoil foi a aquisição em si. Foi mostrar que a companhia ela não jogava pelas regras tradicionais do setor no sentido no M&A. Uma empresa que todo mundo tentou comprar, mas porque ela tinha 4 donos diferentes, cada um tinha uma visão diferente da venda, de valor. E mais uma vez a PetroRio, a gente mostrou o nosso jeito de fazer negócio, que a gente foi comprando um por vez. A nossa receita hoje ela é toda em dólar, né? E aí com a entrada de Brasoil, a gente pôde também ter um pouco de receita, né, dentro da companhia em reais. E aí você dilui um pouco o seu risco também, né, que está muito exposto ao câmbio. A companhia tem que ter fundamento. O que é bom para o indivíduo é bom para a companhia e o que é ruim para um é para o outro. Esse alinhamento é vital. Esse lance, inclusive, do modelo de stock option, acho que aproxima muito, cria uma relação pessoal, porque as pessoas começam a se interessar, começam a querer viver a companhia. Depois de 1-2 meses, a pessoa já estava ali olhando, mas a ação da PetroRio, que legal. Aí depois na reunião de diretoria já dando ideia de, poxa, mas e se a gente comprasse tal campo, se a gente fizesse tal coisa? Então você vê as pessoas começando a pensar como dono, pensar fora da caixa, sabe? Pensar em coisas que poderiam melhorar a companhia, pensando, tudo bem, se essa companhia fosse minha, como é que eu melhoraria? A gente já estava operando com segurança, a gente entregava resultados bons, mas a gente ainda não tinha feito uma coisa muito importante para qualquer empresa do setor de óleo e gás, que é perfurar. Quando a gente estava em 2016, o pessoal da engenharia de reservatório tinha lá uma visão de fazer algumas pequenas coisas em polvo para aumentar o volume. Existiam outras pessoas na companhia que achavam que aquilo era desperdício de dinheiro. A gente fez um investimento pequeno na companhia e a gente aumentou o volume de produção na época 20%, 30%. Quando todo mundo viu aquele resultado, foi pensar, não, vamos fazer mais, vamos buscar mais oportunidade. 2018 ficou muito marcante para a gente por conta das perfurações que tiveram, né, no campo de polvo. E aí, com o aumento da produção, a gente conseguiu reduzir o lifting cost da companhia. E isso tem uma visibilidade muito grande para o mercado. Eu acho que foi aquela história de building blocks, né? Mais um tijolo na parede mostrando que a empresa tinha solidez, que a empresa era segura, que a empresa era responsável, que a empresa tinha capacidade de execução. No M&A a gente já vinha provando e agora também com uma campanha de perfuração. E você ter a chance de começar uma empresa do zero e chegar onde a PetroRio está hoje, assim, é um motivo de, assim, acho que de orgulho na vida de qualquer pessoa. Era um desafio, mas a gente sempre acreditou na tese de investimento. Esse modelo de negócios é diferente. Isso daqui não é a mesma coisa que as pessoas faziam lá atrás. A gente já sabia disso, a gente já tinha isso muito claro para a gente,
mas a gente também sabia que ia demandar algum tempo até as pessoas realmente entenderem o que a gente estava fazendo. A causa, o motor, você já tem. O máximo da sua concentração, você já tem. Então você vai chegar lá. Eu acho que muito das características e da cultura da companhia foram forjadas num cenário de adversidade. Acho que a necessidade de sobrevivência, de dar certo e de buscar um caminho para chegar do outro lado foram o que talhou meio que a cultura e as pessoas aqui dentro também.